Começar mais uma aula aqui com o professor Brunelli no canal Script Math. Aula 3 de introdução, certo? E percebam que quando eu estou colocando introdução e o número da parte, eu estou pondo em romanos, tá? Só que é tradicional, né, gente, por romanos. Só que eu não ponho aquela anotação que muitas vezes as pessoas colocam, de colocar 1 e os tracinhos, o 2 e os tracinhos, o 3 e o tracinho. Eu não ponho esse tracinho por quê? Porque aí o 4, né? Porque chega no 1000, tá? Chegando nos múltiplos de 1000, o que acontece? Eu só quero abrir essa observação para vocês, tá? Porque é importante coisas pra gente lembrar também, que nem sempre é ensinado. Então, chega no 1000, tudo bem que o 1000 é assim, é o M. O 2000 é 2M, o 3000 é 3M, tá? Só que chega no 4, já a notação para o 4 é 4 e o tracinho em cima. Tá? Então eu não gosto de colocar o tracinho para não acabar confundindo. Só que percebam, isso aqui é 4.000. Tá? Aí 4 milhões a gente põe, consequentemente os 5.000 é assim. Tá? Então 4 milhões a gente põe 2 tracinhos, então acrescenta mais 3 zeros. Tá? Isso aqui em notação científica é 4 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é 4 vezes 10 à sexta. Então percebe que, como não era comum os romanos representarem números tão grandes, tá? Como também não era comum eles representarem o zero, tanto que eles não tinham número para o zero. Por isso que dificilmente você via um monte de tracinho assim em cima dos números. Mas supondo que, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, só para vocês pegarem mais ou menos o jeito, com padrões para perceber. Se a gente tiver N tracinhos, uma certa quantidade de N de tracinhos, que nem a gente, depois eu já vou chegar aqui com vocês. Isso aqui, tá vendo que cada tracinho acrescenta 3 zeros, certo? Então, se a gente tiver N tracinhos, isso daqui vai ser 4 vezes 10 elevado a 3 N's, porque cada N acrescenta 3 zeros, certo? Então, só essa observaçãozinha que eu queria fazer com vocês, certo? Agora eu já vou voltar com vocês para essas propriedades algébricas, que eu tinha falado no outro vídeo, tinha começado no outro vídeo, e sobre a potência de um produto, tá? Quando a gente tem um produto de dois números reais qualquer, A e B, elevados a outro número N real qualquer, só que no caso natural, tá? Natural para a gente mostrar essa dedução, mas pode ser, isso aqui vale para qualquer outra extensão, tá? Então, quando a gente tem essa potência, o que significa? Significa o AB vezes AB vezes AB vezes AB N vezes, como eu mostrei no outro vídeo anterior falando do A elevado a N. Então, o que significaria? Pela propriedade de associatividade, eu posso tirar esses parênteses aqui, tá? Já que está tudo multiplicando, e pela comutatividade eu reorganizo, a gente tem NAs vezes NBs, certo? A gente tem NAs, o A multiplicado N vezes, e o B multiplicado N vezes. Isso aqui seria a mesma coisa que o A elevado a N vezes B elevado a N. Esse parênteses aqui eu pus só para denotar para vocês essa diferença aqui. Mas, da mesma forma que no vídeo anterior, quando a gente fez aquele exemplo, acho que era 5 vezes 2 mais 3, né? Então, se vocês não viram, procurem ver, assim, a parte, não lembro se foi a parte 2 ou a parte 1. Tá? Então, 5, depois que a gente fez essa soma aqui que deu 5, a gente não tem mais necessidade de deixar no parênteses, porque a gente não tem que explicitar mais nada aqui, tá? Não tem que deixar nada explícito. Então, é simplesmente a multiplicação do 5 vezes 5. Da mesma forma aqui, é simplesmente a multiplicação do A elevado a N vezes B elevado a N. Não tem essa necessidade de ter os parênteses. E aqui no final, esse símbolo aqui é um símbolo que geralmente a gente usa em finais de demonstrações, que significa como se queria demonstrar, ou muitas vezes A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N, como se queria demonstrar. Ou às vezes eles põem a sigla como se queria demonstrar, né? O IUD, então eles põem CQD. Ou essa figura que é simplesmente uma frescurinha das demonstrações, certo? Outra propriedade que é importante a gente lembrar também, que eu estou demonstrando para vocês o porquê que acontecem essas coisas. É meio óbvio pra gente se a gente pegar, vamos pegar isso aqui mesmo, certo? Um exemplo. 2 vezes 3
elevado a 2, certo? Que é o quê? 2 vezes 3 é 6. Elevado a 2, tá? Primeiro parênteses, depois faz o que está fora do parênteses. 2 vezes 3, 6, elevado ao quadrado, 36. Da mesma forma, se a gente tivesse feito pela propriedade, 2, o A é 2, o N também é 2, vezes o B é 3 e o N também é 2. Então, 2 elevado a 2 é 4, né? E o 3 elevado a 2 é 9, porque 3 vezes 3, tá? Só não confundir que, às vezes as pessoas, pelo fato de 2 elevado a 2 ser 4, às vezes acham que é esse 2 vezes esse 2, aí acabam fazendo 3 vezes 2, 6. Só que é porque esse 2 aqui é a quantidade de vezes que esse 2 aparece, certo? Então, por isso que é 2 vezes 2, 3 vezes 3. Tá? Então, 4 vezes 9 também é 36, certo? É um exemplo prático que a gente percebe disso aqui. Agora, essa outra propriedade, da mesma forma, a gente desenvolve igual. A elevado a n é o a n vezes, e o a elevado a m é o a vezes ele mesmo m vezes. Então, se a gente tinha n a's aqui e m a's, a gente tinha a, n vezes a, n, m vezes. Então, a gente tem uma certa quantidade n mais m vezes de a, certo? Então, o a vezes a vezes a vezes a, n mais m vezes. Que é a mesma coisa que a elevado a n mais m. Tá? Se vocês quiserem depois pegar como exercício, substituir qualquer número aí, vocês vão perceber que é a mesma coisa. Agora, esse exemplo aqui que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo, esse exemplo específico, quando eu tinha colocado a elevado a elevado a a, certo? Só que nesse caso eu coloquei números diferentes para a gente generalizar, certo? Para não precisar ficar dando exemplo com um número em específico, a gente pega números gerais para a gente perceber os padrões mais facilmente. Tá? Então a gente tem o a elevado... Primeiro vamos fazer dentro do parênteses, certo? O a elevado a m é a vezes m vezes. Vocês estão cansados de saber. Tá? Então, se a gente tem isso aqui, tá? Isso aqui, elevado a n é isso vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, n vezes. Tá? Então, se a gente tirar os parênteses depois, que nem a gente fez aqui, tá certo? A gente vai ver que vão ter uma certa quantidade m de a's, depois m a's, depois m a's, m a's, m a's. Então, da mesma forma que a gente tinha n mais m, aqui a gente vai ter m mais m mais m mais m mais n, n vezes. Então é n vezes m, certo? N vezes m. Então vai ser essa a quantidade de vezes que o a aparece, por isso que o a aparece n vezes m vezes. Ou seja, a gente multiplica os expoentes quando tem potência de potência. Tá? Agora, diferente de quando era aquele exemplo que eu dei lá no outro vídeo, tá? Que era o a elevado a elevado a, por exemplo. Isso aqui, a gente primeiro resolve isso aqui, certo? Que é o a. Então, permanece a base. Aí o a elevado a é a vezes a vezes a vezes a vezes, tá? Aí depois esse a aqui aparece essa quantidade de vezes aqui, tá? A elevado a. Então parece ser meio confuso, mas é exatamente isso daí. E eu só queria mostrar para vocês também, tomar cuidado com certas notações, como por exemplo, tudo bem, não é errado, tá? Fazer isso aqui, a elevado a, tá? Da mesma forma, esse aqui, ó, essa notação a elevado a, colocar um parênteses aqui, não estaria errado, só que existem umas outras notações, talvez mais pra frente eu demonstro para você, da mesma forma, o a elevado a, quando está sozinho, tá? Quando essa base está sozinho, não tem necessidade. Assim sim. Quando essa base está sozinha, não tem necessidade. Ou, porque se fosse... Mesmo se essa base não estiver sozinha, tá? Se for um A elevado a mais B, não tem necessidade não. Que nem isso aqui. Mas, esses dois tipos de notação aqui, elas denotam outras coisas que talvez mais pra frente eu acabe comentando, tá certo? Que não vem ao caso agora. E só outra coisa que eu queria demonstrar pra vocês. Demonstrar, isso aqui já é mais convencional, certo? O símbolo da raiz, o símbolo de radiciação já é mais convencional, tomado pra gente. Mas o que acontece? Quando a gente tem o a elevado a uma fração, certo? Lembra que catar um número m, dividir pelo número n, é a mesma coisa que catar o m e multiplicar pelo inverso do n, certo? Lembra que o inverso é 1 sobre n, certo? E o oposto de n seria menos n, tá?
Se eu tiver n, e o inverso do oposto, ou o oposto do inverso, tanto faz, vai ser menos 1 sobre n, tá? Só curiosidade, relembrando isso para vocês. Então, fazendo essa propriedade aqui, aí eu retomo essa propriedade de multiplicação e eu faço ela inverso, tá? Eu peguei a multiplicação e transformei em potência de potência. Então, quando a gente tem alguma coisa elevado a uma fração, isso aqui a gente denota, a gente poderia resolver assim, só que a gente denota como sendo uma raiz, tá? Ou seja, muitas vezes os professores usam os macetinhos, né? O que está na sombra vem para o sol e o que está no sol vem para a sombra, tá? Mas é uma coisa que é convencional mesmo, a notação de raiz. Só que a gente pode perceber que, deixa eu pegar, o 8 elevado a 2 sobre 3, tá? 8 elevado a 2 sobre 3, como que a gente resolveria isso aqui? Tá? A gente pode fazer dessa forma aqui, é o 8 elevado a 2 e a raiz cúbica, tá? Ou da mesma forma que eu fiz isso aqui, como o a elevado a m vezes 1 sobre n é a mesma coisa que a elevado a 1 sobre n vezes m, eu poderia ter feito isso aqui, ó, a elevado a 1 sobre n elevado a m, certo? Então eu posso tanto fazer isso aqui é a raiz n de a elevado a m. Tá, em certos casos a gente pode ter esses resultados. Depois, na hora que chegar em outras partes lá, eu explico algumas diferenças. Mas nesse caso não tem problema não, tá? Porque a gente está trabalhando só com os naturais. Agora, quando chegar nos complexos a gente vê mais certinho. Mas, quando eu fiz isso aqui, ó, o que estava na sombra então, eu vou colocar ele aqui de raiz, né? Então, o n, nosso n, é a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Então eu posso tanto tirar a raiz elevar ao quadrado depois, quanto elevar ao quadrado, depois tirar a raiz. Então, raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, perdão. E 2 elevado a 2, sim que é 4. Ou eu poderia ter feito o inverso também, elevar o 8 ao quadrado, que é 64, e tirar a raiz cúbica, que é o 4. Porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Certo? Então, gente, agora, por essa aula ficou isso. Ficou meio cheinha a lousa, mas tentei explicar as coisas certinho. E eu vou finalizar aqui, já vou apagar, a gente vai começar a quarta parte, que é a última. E depois a gente já vai começar com o somatório, beleza? Então é isso, galerinha.